Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Em Brasília, 3h38. Seja bem-vindo de volta ao seu Justiça na Tarde, hoje conversando sobre liberdade religiosa. Porque dia 21 de janeiro se comemora em todo o planeta Terra o Dia Mundial da Religião. E além disso, no Brasil, comemoração em dose dupla, porque aqui nós temos o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Esse é o tema hoje do seu Justiça na Tarde ao vivo e agora, para dar sequência ao debate, o programa recebe a advogada Damares Dias Moura, ela que é membro fundadora da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutora Damares, seja bem-vinda uma vez mais, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, Ricardo, obrigada por mais uma oportunidade de conversar com vocês aí da Rádio Justiça. É sempre um privilégio, uma boa tarde também a todos os que nos ouvem nesse momento. A alegria também é nossa, doutora Damares. Vamos lá, aproveitar aí que a senhora fala pela Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, fazer uma pergunta mais jurídica aqui. Nós temos a liberdade religiosa como um direito fundamental da nossa Constituição de 1988, que completou 30 anos agora em outubro do ano passado. Como é que esse direito à liberdade religiosa veio evoluindo ao longo do tempo, doutora Damares, dentro da nossa história constitucional? Pergunta muito boa, Ricardo. Na verdade, desde a comissão, desde a Constituição de 1824, que foi a nossa primeira Constituição, já se pode dizer que havia algum tipo de garantia à liberdade religiosa. Mas na primeira Constituição, a Constituição do Império, a de 1824, era garantida a liberdade de culto, de crença, mas não era garantida a liberdade de culto, né, que são duas coisas diferentes. Então, a de 1824 garantiu, você pode crer livremente, mas não havia liberdade de culto. Por quê? Porque os templos não poderiam contemplar a diversidade. Então, o culto era doméstico. Então, a de 1824 garantiu liberdade de crença, mas não garantiu liberdade de culto. As constituições subsequentes, né, nós tivemos aí 7 constituições federais, todas elas, de alguma forma, garantiram a liberdade religiosa. Mas eu quero destacar a de 1891, que nós conhecemos como Constituição Republicana, né, que foi a Constituição da República. Essa certamente trouxe a maior transformação, não é? Porque o Estado tornou-se laico por meio da Constituição de 1891, Estado separado da Igreja. Então, essa Constituição, ela realmente marca a história da liberdade religiosa no Brasil, não é, tendo em vista a separação do Estado da Igreja. E todas as constituições subsequentes, com exceção daquelas que foram promulgadas em períodos com maior restrição às liberdades no Brasil, houve também alguma restrição à liberdade religiosa, mas todas elas contemplaram, naturalmente, que a de 88, sem dúvida nenhuma, elevou o direito de liberdade religiosa a um patamar nunca antes visto, não é? O artigo 5º, os incisos 6º, 7º e 8º, portanto, 3 incisos do artigo 5º, não é, que guardam todos os nossos direitos fundamentais, garantem a liberdade religiosa. A senhora lembrou aqui para o nosso ouvinte que a laicidade do Estado surgiu aí na nossa história do país em 1891, na Constituição Republicana de 1891. E isso foi mantido, hoje também falamos aí em Estado laico. E aquela pergunta clássica, doutora Damares, quando se fala sobre laicidade do Estado, que é o seguinte: o Brasil é um Estado laico, isso aí no senso comum as pessoas sabem, só que o Estado é laico, mas no plenário da Câmara dos Deputados, no plenário do Senado Federal, você tem lá o crucifixo. Na cédula de real você tem os dizeres, Deus seja louvado. Nós temos os feriados religiosos.
E por aí vai, muitos exemplos, abundam exemplos. Isso é compatível com a ideia de um Estado laico? Veja, Ricardo, o artigo 19 da nossa atual Constituição Federal, ele é que concentra a ideia da laicidade estatal aqui no Brasil. Não é? Então, o artigo 19, ele fala que o Estado não pode manter, não é, com as religiões nenhuma espécie de... não pode promover, o Estado não pode manter qualquer vínculo de promoção religiosa aqui no Brasil. Não é? Naturalmente que o próprio artigo, ele abre uma exceção para algum tipo de convênio a bem público, não é? Para o bem de todas as pessoas. Agora, eu contemporizo um pouco esse assunto, ele é um assunto bastante espinhoso ainda, mas eu acho, Ricardo, que o Estado laico brasileiro, nosso modelo, ele deve ser um modelo educativo. O que eu quero dizer com isso? Nós não podemos desprezar, não é, uma tradição ou uma história, né? Vamos dizer, um acúmulo histórico, cultural, que envolve, não é, uma crença religiosa que no Brasil existe desde o seu descobrimento, não é? Eu acho que a gente não pode desprezar essa tradição histórico-cultural, mas a partir do momento que o Estado, não é, se declarou por força de Constituição Federal Estado laico, a partir daí, eu acho que você promover ou prestigiar uma única crença religiosa no espaço público que é de todos, isso pode causar um sentimento de não pertencimento a alguns grupos religiosos, não é, da sociedade. Então, eu vejo com alguma preocupação, embora eu penso que isso não é o maior problema que nós temos hoje relacionado à intolerância religiosa no Brasil, não é? Mas o Estado laico, ele tem que ser educativo. Todo o tempo, aquilo que é público deve manter neutralidade com relação a uma crença religiosa. Não é? Então, assim, nós não estamos falando de desprezar a religião. O Estado laico, ele não rejeita a religião. Ele não pode rejeitar, até por força da Constituição Federal. O artigo 5º, no inciso 6º, diz que o fato religioso deve ser protegido. Portanto, o Estado não pode desprezar o fato religioso. Ele deve proteger, mas ele não pode promover o fato religioso. Nesse sentido, a melhor posição do modelo laico brasileiro deve ser a neutralidade. Eu não rejeito a religião e eu não promovo a religião. Eu mantenho-me neutro e devo proteger o fato religioso no meu território. Proteger é diferente de promover uma crença religiosa. Portanto, símbolos religiosos que estão presentes em muitos espaços públicos brasileiros, a gente sabe disso, resultado dessa tradição histórica e cultural que eu mencionei aqui, eles existem, mas eles têm incomodado no sentido que grupos religiosos se sentem não pertencentes àquele Estado que promove no espaço público o símbolo religioso de uma única tradição religiosa. A gente tem que avançar bastante ainda, viu, Ricardo? Eu acho que é um caminho que tem que ser percorrido com esse modelo laico brasileiro. A Constituição, no primeiro momento em que fala sobre a liberdade religiosa, que é o artigo 5º, inciso 6, fala que a liberdade de consciência e de crença é inviolável, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, eu quero chamar a atenção para essa expressão que aparece entre vírgulas lá no texto constitucional, que tudo isso tem de ser garantido na forma da lei, na forma da lei. Nós temos aí uma série de leis, por exemplo, a lei chamada Lei K.O., que é a Lei 7.716, que é a Lei dos Crimes Raciais, que também fala de ser crime a discriminação de ordem religiosa. Só que hoje, essas legislações estão, por assim dizer, espalhadas aqui e acolá. Quando a Constituição fala em na forma da lei, seria mais adequado, seria mais eficiente, doutora Damares, que tudo isso estivesse regulamentado em um estatuto, por assim dizer, da liberdade religiosa, ou seja, um único instrumento que regulamentasse tudo em matéria de liberdade religiosa? Isso
extraordinária a sua pergunta, porque esse é um sonho que eu alimento, Ricardo, desde quando faço esse trabalho, e já tem quase 2 décadas, não é? Porque esse, na forma da lei, tem gerado, Ricardo, as maiores discussões, né? Porque a Constituição, ela é principiológica. A Constituição, ela traz o princípio da inviolabilidade, não é? A liberdade de crença, ou a crença da consciência, ela é inviolável. Esse é o princípio, esse é o valor constitucional, não é? Agora, na prática, como é que isso acontece? Como é que o indivíduo tem acesso na prática a essa inviolabilidade? Existe uma lei, Ricardo, a 9.459, é uma lei que traz de uma forma mais clara a questão dos crimes de intolerância e de intolerância religiosa, inclusive capitulando pena, né, de 3 anos de prisão para crimes de intolerância religiosa. É uma lei bastante desconhecida. O que eu quero dizer com isso é concordar com você que nós carecemos de uma regulamentação mais clara a respeito desta garantia de inviolabilidade, de prestação alternativa em razão de crença religiosa. Nós nem falamos disso, esse é um assunto espinhoso, porque o inciso 8º, você mencionou o inciso 6º, mas o inciso 8º do artigo 5º traz um instituto jurídico, que é o instituto da prestação alternativa, ou seja, o religioso que não pode cumprir uma obrigação a todos imposta em razão de sua crença religiosa, a Constituição assegura a ele o cumprimento de uma prestação alternativa, né? Só que como isso não está regulamentado, ainda gera enormes questionamentos. E eu defendo que, Ricardo, uma garantia constitucional que carece de regulamentação, ela é autoaplicável. Se o legislador não regulamentou, o cidadão não pode ficar à mercê desta regulamentação, não é? O direito tem que ser garantido, independentemente ou não da existência dessa lei regulamentadora. Essa é uma discussão jurídica que dá o que falar, inclusive aqui no Supremo Tribunal Federal. Eu sei. Já, inclusive, enquanto repórter, assisti aqui a debates no plenário do STF sobre essa questão aí da tese de aplicabilidade imediata ou não de direitos fundamentais. Exatamente. Isso aí ainda vai demorar para ter um consenso. Sim. Mas vamos lá, embarcando na sua tese, doutora Damares, ou seja, o direito fundamental está lá, pode valer imediatamente, mesmo que não tenha uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, ditando as regras de como isso deveria valer. Se a gente embarcar nessa tese, isso poderia aí ser colocado, por exemplo, que nós temos aí algumas questões muito controversas em matéria de liberdade religiosa, por exemplo, os concurseiros que têm um dia de guarda, um dia sagrado de guarda. Ou, por exemplo, aqueles trabalhadores da iniciativa privada, ou mesmo servidor público, que tem um dia de guarda e que, de repente, é chamado para trabalhar nesse dia de guarda. Hoje não tem uma lei específica sobre isso, mas se embarcarmos nessa tese da aplicação imediata de direito fundamental, estaria resolvido então, no seu entender? Ricardo, inclusive, acho que você já tem conhecimento, foi sancionada agora uma lei, a Lei 13.796. Lei 13.796. Foi sancionada, um dos primeiros atos do novo presidente da República foi sancionar essa lei. Essa lei regulamenta a prestação alternativa para alunos de todos os níveis, desde o fundamental até a pós-graduação, qualquer instituição pública ou privada, alunos que faltam às aulas ou provas em razão de crença religiosa. Essa lei veio regulamentar a prestação alternativa. Portanto, essa questão que se arrastou, não é, historicamente no Brasil, pelo menos no que diz respeito a alunos, está superada com a lei que acabou de ser sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Agora, resta realmente a questão dos concursos públicos, não é? Alguns estados, Ricardo, a exemplo do estado de São Paulo e há outros, não é? Também já
tem legislações estaduais que regulamentam a marcação de concursos ou contemplam a prestação alternativa para candidatos que têm alguma objeção de consciência. E isso, naturalmente, envolve dias de guarda, mas há outras espécies de objeções de consciência, tá? Agora, vou voltar à minha tese, tá? E eu insisto nela e eu a defendo há muito tempo. Eu entendo que direito fundamental, que carece de regulamentação, ele tem que ter aplicação imediata. Porque o direito fundamental, se você for, o que é um direito fundamental? É aquele que o Estado elegeu como um direito sem o qual o seu cidadão não tem vida digna. Isso é direito fundamental, né? O Estado positiva o meu cidadão para ter vida digna, estes são os seus direitos fundamentais. Então, se não há regulamentação, eu entendo que quando trata-se de direito fundamental, tem aplicação imediata. Inclusive aqui no Supremo Tribunal Federal, nessa questão da prestação alternativa envolvendo o serviço público e dia de guarda, então aquele servidor que tem um dia de guarda e que, portanto, não quer trabalhar nesse dia que considera sagrado, temos aí um processo envolvendo exatamente a situação de se poder proceder a essa prestação alternativa no caso de servidor, é uma servidora pública, no caso concreto, em estágio probatório. Em estágio probatório que foi ali convocada uma professora, convocada para trabalhar em um dia de guarda, e aí saber, pode ou não pode compensar esse dia não trabalhado em outro momento. E também no Supremo Tribunal Federal, hoje do ponto de vista jurídico, temos aí muitas zonas de conflito em matéria de liberdade religiosa. Um outro ponto aí bastante controvertido é o da... Aí a gente vai falar de um lado liberdade religiosa, valor liberdade religiosa, e do outro valor proteção dos animais. A gente tem aqui um processo no Supremo que começou a ser julgado no ano passado, pode voltar a ser julgado, pelo menos está marcado, para ser analisado de novo, agora no primeiro semestre de 2019. A questão do sacrifício de animais em rituais religiosos de matriz africana. E nessa questão, doutora Damares, como fica essa balança liberdade religiosa de um lado e proteção dos animais de outro? Inclusive, Ricardo, eu acompanhei o julgamento em segunda instância aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, a respeito exatamente dessa mesma matéria que o STF vai apreciar, tá? Veja, aqui em São Paulo, o TJ entendeu que quando se trata de um abate de natureza religiosa, né, para cumprimento de uma obrigação ou de um preceito religioso, não é? Desde que esse abate não seja feito violando, porque qual é o tipo de proteção que se oferece aos animais no nosso ordenamento jurídico? Os animais não podem ser submetidos, não é, a maus tratos, a crueldade, a sofrimento, não é? O que os religiosos que têm esta prática alegam, não é? É que esse sacrifício de animal em ritual religioso, ele é feito, não é, do modo a minimizar, o animal não é submetido a sofrimento, a crueldade, a maus tratos, não é? Aliás, diferente até do que a gente ouve e assiste tantas vezes que acontecem nos abatedouros, onde animais são abatidos para alimentar pessoas, não é? Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o sacrifício em ritual religioso, que não submete este animal a sofrimento, crueldade, maus tratos, é para o cumprimento de um preceito religioso, ele não é inconstitucional, tá? Ele é admitido como uma prática religiosa garantida. Foi o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, veja, esse também é um assunto espinhoso,
né? Mas eu entendo que as obrigações religiosas, os preceitos religiosos, não é? Respeitados os limites da lei, e aí nós estamos falando de crueldade, nós estamos falando de sofrimento, nós estamos falando de maus tratos, não é? Respeitados os limites da lei, não é? O preceito religioso deve ser respeitado. É a minha opinião, não é? Naturalmente que o caso concreto, há casos concretos que podem ser analisados pelo próprio judiciário, não é? Mas esse tipo de sacrifício em ritual religioso trata-se de um preceito e de uma obrigação religiosa e que, guardados os limites da lei, ele deve ser respeitado. Foi esse o entendimento, inclusive, aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. E agora nós vamos acompanhar o desenrolar dessa discussão aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal, a ver se encaminha aí no sentido já seguido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, ou se não, vai adotar uma outra linha. Lembrando que, por enquanto, já temos 2 votos proferidos no ano passado, ministros Marco Aurélio e Luiz Edson Fachin, eles também entendendo que, no caso de um abate de caráter religioso, aí sim a liberdade religiosa garante, desde que observados aí os limites impostos pela nossa legislação no que diz respeito à crueldade e maus tratos. Doutora Damares Dias Moura, advogada que integra e fundou a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da Seccional de São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil. Uma vez mais, muito obrigado, doutora Damares, e até a próxima. Ricardo, eu que agradeço, um grande abraço, até a próxima. Forte abraço, menos de 1 minuto para as 4 da tarde. É o momento de você acompanhar o Edição da Hora, boletim de notícias com os últimos destaques do Poder Judiciário em todo o país. A apresentação de Leandro Bezerra, que já está aqui ao meu lado. E na sequência você está convidado para acompanhar o terceiro e último bloco do seu Justiça na Tarde, sempre ao vivo. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde.